O medo gera raiva. O corpo é uma falha, projetada para a dor e não para o prazer. E o coração é a lei da atração. E tudo isso abarca uma historinha que não é contada biblicamente, nem pode, porque a Bíblia ela foi adaptada à sua ignorância. Você, eu, todos nós, esse planeta Terra, regido, por um gado marcado, cujo o líder é Uriel. Quando se dá nome aos bois, a coisa já começa a complicar, porque consciência não tem nome. E todos esses hierárquicos, esses cosmocratas, eles são ligados a um Deus não Deus. Na verdade, um antideus. Quando Deus se moveu, criou uma sombra da sua própria luz. É o que vamos ver em escolas iniciáticas, em conhecimentos ocultos sobre o demiurgo, aquele que cria o povo, aquele que cria a multiplicidade. Esse Deus bíblico, que exige sacrifícios, segundo as ditas letras que lá estão. Ele pune, se você não se comportar bem, e ao mesmo tempo se fala em livre-arbítrio. Ele te leva para o inferno ou para um céu. Horas. E quem não quer ir para o céu? Quem não quer despertar? E quem não quer ir para o inferno não é tão ruim assim. Isso não está na cláusula. É tudo, vamos dizer, programado para que você seja o robô que és. Na verdade, um animal que tomou forma humana e, ganhando uma mente, começa a colocar objeções naquilo que era inocência antes no animal, liberdade, correr por aí selvagemmente. Nem isso você pode fazer sem culpa. Mas vamos lá. O medo é aquilo que foi arquitetado por uma inteligência desdobrada de um Deus que não é absoluto. Esse ser, essa inteligência, que começa a dar personificação a um Deus absoluto, já começa aí a falha. Então esse Deus que não é absoluto, ele vê assim: eu sou filho de Deus, o primeiro. Então eu posso criar o que eu quiser. Eu vou inventar uma moda. Eu vou criar um arquétipo chamado homem. Mas ele viu que é complicado o homem, porque ele precisa de 7 coisas para existir. Para ter um homem, ele tem que estar, vamos dizer, engrenado por 7 ideias. Um princípio unificador, para mantê-lo. Um princípio búdico que se torna paixão nele, pai ao chão. Um registro, nós vamos falar daí de Brahma, vamos falar também da tríade, Shiva, Vishnu e Ganesha, e não Brahma, porque Brahma ele é muito mais, vamos dizer, sombra do que luz. O próprio hindu moderno conhece, o antigo não. O antigo fazia como o cristão, de adorar ícones, ídolos. E quando isso chega na realidade humana, física, o que acontece? Tem que proteger essas criaturas. É criado o sentimento de medo. É o próprio medo do demiurgo. Passou para a sua criação, a sua geração. Medo de quê? De desaparecer de novo no absoluto. O homem é o contrário. O homem ele não quer voltar para o absoluto, mas ele quer ser eterno. Percebam, até no trânsito. Já me aconteceu estar conversando com um colega e a gente ali, seguindo as leis cíveis, fazer o quê? É o que a casa oferece. E eu conversava com ele, filosofando. Mais ou menos assim. Vejam que todas essas pessoas que estamos vendo na estrada, guiando esses veículos de lata, todos têm um medo potencial da morte.
latente. É uma autoproteção. Porque é como se você colocasse, né, um sistema de segurança em sua casa que pode ruir em uma zona de terremotos, né, ou maremotos. Isso foi dado ao homem, né, um senso de proteção. Aí, como ele não consegue ser perene, ele começa a se arriscar, né? A mente, ela é a própria mentira. A mente é o demiurgo. Ou seja, o absoluto se tornou mente. O mundo é mental. Quando Hermes fala isso, ele está alertando que o mundo é mental. Não tudo. O todo não é mental, né? Apesar de ser ideia. Mas devemos separar, né? Que é bem difícil, com mente, que mente, o que é uma ideia. Ide, né? Aquilo que vem do eu, que não é ego. Aquilo que não tem personagem. Pergunte para um absoluto qual é seu nome. Ele talvez vá lhe perguntar o que é nome. Porque você que tem nome quer dar nome aos bois, né? Você é do mundo. Você experimentou o mundo, né, como criação de um subdeus. Esse que, né, você tem que dar imagens, você tem que prestar culto. Em qualquer vertente. Inclusive nas ocultistas, né, que coloca, né, a cabala, por exemplo, dá nome para tudo quanto é tipo de anjo, para tudo quanto é tipo de função. Como se fosse uma aula de biologia cósmica. A formiga é da classe tal, do gênero tal, diferente da mariposa e do morcego que chupa sangue. Mas daí o que acontece? Chega num homem, quando ele vê que ele está acuado e ele tem medo, ao mesmo tempo ele se esquece, se atravessa no trânsito e se arrisca, né? Porque o ego não deixa ele perceber que tudo passa. O eu é o observador que está vendo que tudo está passando e que nada é permanente. E que nada é dele e ao mesmo tempo volta para ele. Ok. Aí o que acontece? Quando o homem percebe que ele não tem o poder que ele gostaria de ter, ele teme e o medo acumulado torna-se uma hora raiva. Por exemplo, incomode uma pessoa por muito tempo, a espete, a abuse. Chega uma hora que ela vai explodir. E o medo vai virar coragem em forma de raiva. Fizeram testes, né? A psicologia moderna fez testes, não há muito tempo, que pegaram até inclusive próprios psicólogos. Pegaram sacerdotes, pegaram gente letrada e gente burra, leigos, né? Pessoas do povo. E começaram, né, colocaram um fone de ouvido, não avisaram, né, qual é que era o porvir, e começaram a xingar a mãe, o pai, o cachorro, né, desmoralizar as pessoas todas saíram fora do controle, sabe? Mas isso é muito comum, a gente sabe como funciona o ser humano. Mas para você entender onde acontece isso, você tem que entender a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Primeiro temos que vir para a terceira. A terceira é um eco do que o demiurgo precisava fazer, né? Se eu posso, eu vou até o limite. Ele viu que o limite para não atingir, não violar o absoluto, onde ele não poderia voltar, ele se lacrou dentro de um circuito fechado e criou 7 coisas dentro disso aí. Então, quando a gente fala de 7 dimensões, mesmo as mais elevadas estão dentro desse círculo. As mais elevadas são ali para assegurar que um dia a gente fure essa bolha e volte para o absoluto. Aí, quando chega na condição de coragem, vira raiva. E a pessoa vai e viola outro medroso como ele. Por quê? Porque o corpo falho, que esse ser que viu que eu posso fazer, então vou fazer, né? Esse é o livre-arbítrio, posso fazer asneiras, criou um corpo que não se adaptou ao prazer. Paz ser, placer,
do hispânico. O que quer dizer isso? Ele não consegue ficar em paz. Perceba, se você, né, tem momentos de prazer, momentos de alegria, você imagina se você despertasse a consciência, você ter que pagar por isso, né? Acreditamos que não deve acontecer. Mas, por exemplo, se você não despertou a consciência, você está fazendo tudo a nível racional ou irracional, porque às vezes nem racional é, por exemplo, o sexo. Você tem momentos, né, lapsos de prazer. O que acontece depois? Uma gravidez indesejada, né, DSTs, velhice precoce, né, porque desgasta, é perda de energia. Você percebe que você assimila corporeamente muito mais a dor do que o próprio amor? Por exemplo, tente dormir com dor. Você não dorme. Agora, momentos de alegria, daqui a pouco passou, né? E você cansa e vai descansar, né, com a falsa sensação que está tudo, né, em ordem, tudo resolvido. A dor é uma característica do corpo físico. Até quando se fala de corpo de dor, eu chamo particularmente, isso é uma opinião minha, e corpo de dor é o corpo físico. Porque na quarta dimensão temos o tempo. O que é o tempo? O tempo é o que acontece quando você vai para o astral, né? Por isso que eu sempre faço experiências. Se eu quero ver como é que vai estar o clima amanhã, eu vou para o astral lúcido. Porque se eu estou lúcido aqui conversando com você, por que eu não posso, né? Eu tenho uma sequência da minha vida durante o sono, e eu sabendo disso, como eu posso estar lá embriagado? Se eu não estou agora, eu não vou estar depois, é só eu querer. É isso que devemos mudar na questão humana, para que volte uma evolução humana. A evolução humana é perceber as coisas. Aí temos a questão do genoma, os RNAs, né, as pernas. Nós temos 90% de medo e apenas 10% de coragem. Coragem que está ligada ao coração, que é o que atrai tudo. E as pessoas olham para cima, olham para os lados, olham para imagens, olham para os templos, para as escolas iniciáticas, para os mestres, e jamais elas olham para baixo. Jamais elas veem a sua superioridade e que Deus está no meio delas. Se fala tanto em gnose de centro de gravidade permanente. Horas, onde está isso? Onde é que é seu centro? É o seu coração. E você sabia? Eu vou lhe contar uma coisa de mim, um conhecimento meu. Você sabia? E você vai entender o porquê das afirmativas. Que a sua pele, seus músculos, seus nervos, seu sangue correndo, sua respiração, seus ossos encaixados uns nos outros, só estão assim estruturados porque o amigo secreto está no coração, atraindo tudo. Quando você fala de lei de atração, quem te deu o teu emprego foi teu coração, aquilo que está em ti. Não foi o Deus que você se inclinou e orou. Porque esse, o máximo que ele te dá é a experiência do apego. Esse, o demiurgo, esse é o Deus que você personifica. Paz reverencial a todos.